Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao RafaCast, o podcast oficial dos anúncios online. A gente está aqui no nosso segundo episódio, aqui no estúdio em Taubaté, e esse segundo episódio a gente vai falar de anúncios para restaurante. E nada melhor, né, para me ajudar a conduzir essa conversa aqui com o meu convidado especial, Marcelo Espanha. Ele está aqui do meu lado. A gente vai receber empresários aqui da nossa região e a gente vai, ao longo da conversa, tentar desenvolver um funil estratégico de anúncios que a gente vai aplicar para esse empresário aqui da região, que eu vou deixar para o Marcelo apresentar. Legal, Rafa. Dá um oi para todo mundo aí. Dizer que é uma alegria estar aqui. Eu falo para todo mundo, então posso dizer aqui que você é uma referência, né, em tráfego. Digo isso para todos os meus clientes, para todos os meus amigos, para todo mundo. Você é um mega parceiro e sabe o que fala, né? Sabe o que fala de tráfego. Então, muito bom estar aqui para aprender com você. E vou apresentar aqui, não vou chamar de empresário, como você chamou, viu, Rafa? Vou chamar de amigo, né? Esse casal que eu tenho no coração aqui, de verdade. Eu quando vim para cá, não sou daqui, né? Eu sou de Lorena. Quando eu vim para cá, um dos primeiros amigos que eu fiz na cidade foi o Mário. Que legal. É uma amizade que só cresceu ao longo dos anos, né? Um super irmão, parceiro, me ajudou em muitas coisas aqui em Taubaté. Quando a gente vem de fora, a gente fica meio órfão, né? Eu sou um cara de muitos amigos, né? E muitos amigos ficaram lá, né? Não vieram. E você chega aqui, você tem que fazer novos amigos, construir nova vida. O Mário foi fundamental nisso, sou muito grato a ele. E o amor da vida dele, a Mari, né? Quando eles se uniram novamente, a Mari automaticamente se tornou amiga também, né? Porque não tem jeito, é um amor só. E, então, o Mário e a Mari, além de amigos, né? São empresários, e eu sempre falo isso pro Mário, assim, quando a gente conversa, do poder de inovação que eles têm. Né? Há um tempo atrás eles tiveram um restaurante aqui que não tinha no Vale do Paraíba, não é em Taubaté. Né, no Vale não existia. Eu falei várias vezes para ele, tinha que abrir uma franquia, tinha que crescer esse negócio e tal, e eles foram por outro caminho, e agora eles têm um restaurante que também não tem no Vale. Então acho que esse não tem já é inovação em si, né? Sim. A gente tá fazendo um curso agora do Sebrae que a gente fala tanto de inovação. O que é isso? Inovação é só tentar fazer diferente, não é nem fazer, mas você tentar fazer algo diferente é inovação. Então eu vou deixar eles falarem agora, para que eles se apresentem, já que eu falei que é restaurante, né, Mari? Deixar as damas primeiro. Por que é um restaurante diferente? Bem-vindos aqui. Prazerzaço ter vocês aqui. Prazer. Obrigada, Rafa. Obrigada, Marcelo, pelo convite. Eu sou a Mari. A gente abriu Casa Floresta e a gente chama de Restaurante Parque. Pelo local, né? Uma área verde de 15 mil metros, com várias atividades ao ar livre, com música ao vivo, além, claro, do coração da empresa, que é a gastronomia, né? E ele tem um conceito que é chamado de restaurante festival, e é nesse conceito que a gente entende que inovou na região, como o primeiro restaurante festival da região, onde quando você chega no lugar, você sente que você está chegando numa festa, que aquela festa foi preparada para você. Então, uma música que agrade toda a família. A gente sempre fala que a nossa missão é agradar desde o membro mais novo até o membro mais velho da família, que todo mundo possa se sentir bem ali, se sinta chegando numa festa com música, com comida, com bebidas, drinks diferenciados, chopp artesanal, recreação para as crianças, atividades também, brinquedos de aventura como tirolesa, quadriciclo. Então, é assim que a gente define a nossa empresa, chamada Casa Floresta. Perfeito. Ô, Mari, você que, né, já tinha inovado antes, né, numa outra estratégia, como é que surgiu isso aí? Não, vou fechar essa coisa de restaurante de segunda a sábado e vou fazer um negócio diferente e inovador, como eu disse. É uma história bem louca essa. Primeiro, eu queria agradecer aí o convite de uma pessoa que tem uma admiração muito grande, esse monstro da comunicação, o Marcelo, e o Rafa aqui. Uma honra estar aqui pra gente falar um pouco do nosso empreendimento. O Floresta, cara, ele tem uma história muito louca, porque desde quando a gente tinha já o Santo Alimento, antes da pandemia judiar bastante da gente, a gente decidir fechar, esse projeto ele já estava engavetado, a gente já conversava dele, e foi muito louco, porque depois que a nossa filha nasceu,
que veio o complemento do Casa Floresta, porque na verdade a gente já tinha mais ou menos desenhado o que ia ser. A gente já tinha esse projeto que a gente ia fazer, a princípio não ia ser nessa cidade. A gente tinha esse projeto de fazer ele em Trancoso, onde a minha sogra mora, na Bahia. E acabou que a gente não foi pra lá, porque daí a Má ficou grávida, e aí a gente começou a pesar algumas coisas, colocar umas coisas no papel, e a gente decidiu ficar por aqui. E ele, depois que ela veio, né, que a Helena apareceu, a gente pegou esse projeto e ampliou ele, porque a gente percebeu a necessidade que os pais e as famílias tinham de frequentar um lugar desse e todo mundo passar um dia diferente, ficar um dia em família, né? Então, assim, a gente, como a gente é muito família, a gente sempre procura estar sempre procurando fazer as coisas em função da nossa filha, né? A gente que tem filho, a gente sabe que é isso, que a gente trabalha durante a semana, pro final de semana a gente viver para eles. A gente começou a sentir essa necessidade e daí a gente acabou ampliando o projeto, que ia ser um ambiente aberto, todo no meio da natureza, enfim, com uma gastronomia de qualidade, né? E com uma música boa, enfim, e daí a gente pegou e agregou essa parte infantil, porque a gente sentia muito essa necessidade de ter essa tarde e esse final de semana diferente. Então foi aí que a gente começou a desenhar mesmo e colocar em prática o que realmente a gente queria, que hoje a gente sabe exatamente qual é a cultura da nossa empresa e o porquê que ela existe. E deu muito certo, né? Antes de entrar em trabalho, porque isso aqui é um podcast pra gente trabalhar, viu? É um podcast pra gente conversar. Dizer que deu muito certo mesmo, o lugar é maravilhoso, já fui algumas vezes, né, com a minha família, com as crianças. E é sensacional, parabéns. Obrigada. Obrigado. E vamos lá, Rafa, a gente chama o pessoal aqui, o pessoal acha que veio pra bater papo, mas é pra trabalhar, né? Eu já tô aqui, ó, desenhando a estratégia. Já tá produzindo. Antes do Rafa começar, queria saber de vocês mesmo que informalmente, assim, o que vocês buscam como estratégia de tráfego pago, assim, no mundo ideal, Mari? Vocês querem isso pra quê? Como toda empresa, todo ser vivo, na verdade, a empresa também não deixa de ser, porque é um coletivo ali de seres vivos fazendo a coisa acontecer, ela tem suas fases, né? E ela vai crescendo. E a gente começou precisando fazer treinamento, gerar conceito, desenhar realmente a cultura da casa e tal, e isso foi acontecendo, treinar os nossos colaboradores todos, fazer com que o menu ficasse adequado. Então as coisas foram acontecendo. Começamos a trabalhar no tráfego orgânico, através do Instagram, foi caminhando junto com o crescimento da casa, e a gente começou a realmente ter sucesso e encher a casa todo final de semana. E crescemos. Então, agora a gente passa para uma outra meta. E essa meta hoje é encher a casa com antecedência. Então, a gente passa a buscar reservas antecipadas. Esse é o nosso maior objetivo. Esse seria o produto que nós gostaríamos de vender no tráfego pago. Perfeito. Uma coisa que eu sempre... eu tenho bastante mentorados gestores de tráfego. Então... a maior parte dos mentorados que chegam até mim já fizeram algum curso de gestão de tráfego, de alguns players do mercado, e eu percebo que eles sempre vêm cheio de vícios. Então eles já chegam falando, não, eu vou rodar a estratégia X, Y, Z, e às vezes esquece de sentir o sentimento do cliente. Por exemplo, a Mari acabou de dizer que o grande objetivo dela é trabalhar com a agenda antecipada. Então a pessoa já faz a agenda e ela já vai conseguir fazer todo o seu planejamento para chegar lá e a reserva dela já está lá. Eu analisei, né, as redes sociais de vocês e o site que vai fazer tudo isso acontecer ainda está em construção. Aí o que acontece, né? Muito gestor de tráfego fala que não, eu vi uma estratégia aí de um outro player do mercado. E o cara fala que para restaurante, para encher a agenda, eu preciso ter uma landing page. Eu preciso ter uma página onde a pessoa vai fazer o cadastro. E o cara fica engessado naquilo lá e às vezes nem começa a trabalhar com o cliente porque o cliente não tem aquilo lá. Aí o que eu sempre falo? Eu falo assim, cara, se você tem um Instagram, um WhatsApp e o Instagram ali já está fazendo uma comunicação bacana, a gente já consegue começar esse trabalho. Aí um pouco antes de começar essa conversa,
eu vou dar até o crédito, né? O Thiago Amaral, ele é um gestor de tráfego que trabalha comigo, e a gente tava conversando aqui um pouco antes da nossa conversa, e ele citou uma banda que a ideia por trás eu achei genial. A banda colocou já um vídeo explicando todos os serviços que ela pode oferecer. Então ela colocou já no destaque do Instagram um vídeo mostrando tudo que ela faz, né? Todos os serviços que ela pode oferecer. E essa vai ser uma das coisas que eu já tinha sugerido para a Mari, que eu falei que eu acho que caberia muito bem para eles, né? Já fazer um vídeo, né? Desenvolver um vídeo mostrando todas essas particularidades, né? Tentando extrair o máximo dessa essência, né? De vocês, da história de vocês, e também mostrando o tipo de serviço que vocês oferecem. O Marcelo falou que ele já foi lá, eu também já fui com a minha família lá. Uma coisa que me chamou bastante atenção, positivamente, assim, eu gosto de cozinhar, né? Eu gosto de comer comida boa, né? Eu sou fã do Jacan, né? Então, assim, eu gosto de comer uma comida boa. E é ruim quando você vai num restaurante, né? E eu não tô nem falando de preço, porque tem vários restaurantes que você come uma comida extremamente saborosa por um custo-benefício razoável. Uhum. Mas é ruim você chegar num restaurante, né, por fora lindo, né, as pessoas bonitas lá, na hora de comer a comida não é gostosa. E o que me chamou a atenção no Casa Floresta é que tudo que eu comi lá me agradou, assim, desde a parte de saladas, né? E eles têm, eu vou até pedir para eles explicarem um pouco mais a parte do cardápio, né? Mas eles têm, assim, para todos os tipos de gosto, né? Então, assim, eu experimentei um pouquinho de cada coisa lá e eu falei, que comida gostosa! Então, assim, uma das coisas que eu vou colocar aqui é uma campanha de video view. Eu vou explicar daqui a pouco sobre o funil. Antes eu quero bater mais um papo com vocês. E eu quero que vocês me expliquem essa parte do cardápio, né? Para quem ainda não conhece o Casa Floresta, quais são os serviços que vocês já oferecem e o que está incluso ali no cardápio? Não precisa nem entrar na parte de valores, nada, mas na parte do cardápio, o que vocês oferecem hoje? Vamos lá. Então, o cardápio nosso, a gente ficou esses 6, 7 meses de obra conversando todo mês praticamente dele, né? Pra gente definir uma coisa, como o restaurante, o parque, o sistema festival que a gente ia fazer era uma coisa nova, a gente queria que exatamente o que você falou, que o cardápio agradasse como o resto todo, como o todo do parque, de tudo que a gente tinha lá, né? Então, muitas pessoas, quando eu fechei o Santo Alimento, falaram, poxa, por que você não levou o nome do Santo Alimento para lá? 10 anos de empresa, 11 anos de empresa, 20 mil seguidores no Instagram. Não, o projeto é outro. Vamos começar um outro Instagram do zero, vamos começar uma outra marca, um outro nome. Vamos deixar o Santo Alimento estacionado lá, porque depois a gente tinha um projeto para ele. Uhum. Então a gente procurou fazer um mix. Como a gente sabia que a gente queria um público família, esse tipo de público lá, a gente começou a definir que a gente queria que agradasse, que a gastronomia agradasse todos os públicos. Uhum. Então a gente definiu que a gente ia ter um cardápio kids, a gente tem até uns pratinhos kids diferentes para as mães montarem os pratos das crianças. A gente definiu que a gente ia sim ter um buffet de salada bem diferenciado dos outros restaurantes, que às vezes você vai no restaurante, esses restaurantes mineiros, restaurantes de fazenda mais afastado, o pessoal rala uma cenoura, rala uma beterraba, põe um tomate, um alface lá e serve, e essa é a salada deles. Então a gente definiu que a gente queria sim levar uma salada muito diferente para lá, né? Uma salada composta de diversos benefícios para quem quisesse ir lá buscar também uma alimentação saudável. Então a ideia, resumindo, era agradar a mamãe que quer comer bem, saudável, né? Agradar o pai que quer comer uma gordura, uma fritura e tomar o chopp, e agradar a criança que vai comer a massinha dela, o macarrão com uns molhos diversos, salgadinho, uma esquinha de peixe, uma esquinha de frango, que também a mãe não tem que ficar brigando para a criança comer. Só da criança bater o olho, ela tá satisfeita com aquilo. Então a gente fez esse mix
Demorou bastante pra gente acertar o ponto disso. Foram meses e meses de teste, depois mais meses e meses de teste, principalmente no fogo de chão, que era uma peculiaridade que a gente não tinha, né? Então, assim, a gente procurou pessoas capacitadas pra gente entender, estudar. E não é um churrasco fácil de se fazer. Não, muito pelo contrário. Lento, né? Não, puta de um trabalho, assim, desgraçado. Só eu sei quantas vezes eu cheguei lá, tipo, 5, 4 e meia da manhã, no escuro, no inverno. Então, puta que pariu. Eu chegava lá, aquele frio, aquela nevoeira abaixada, a gente acendendo fogo, 4 horas da manhã, treinamento. Quando eu saía de casa, a Má dava nem boa noite, nem bom dia. Ela falava boa noite, amor, porque eu saía às 4 horas da manhã. Então, só a gente sabe o quanto a gente trabalhou para chegar nesse ponto, mas hoje a maior satisfação nossa é as pessoas saírem. Já aconteceu de um dia eu tá lá, o cara tá comendo a costela e um osso no prato dele da costela, assim, ele comendo com a mão, assim, né? Daí ele me passei, ele falou, você que é o proprietário aqui? Eu falei, sou. Ele falou, cara, puta merda, hein, que costela que é essa? Eu falei, cara, mas eu osso aí os caras. Não, fui eu que pedi, eu como costela assim, cara. Porque a gente não serve com osso, sabe? Mas o cara pediu, eu só como ele costela. Por isso que chamou sua atenção. Isso, daí ele falou, só como costela assim, cara, e posso te falar, eu sou argentino e eu rodo a região inteira aqui, cara, e eu nunca comi uma costela assim, cara, vocês estão de parabéns. Então, assim, daí você vê o quanto vale a pena, né? Cada minuto investido, assim, e o que a gente fez lá pra... E como negócio, por enquanto, mesmo inovando, né? A costela veio depois. Vocês continuam com o sistema de cobrar um preço e eu como lá as minhas opções. Isso. Esse é o modelo de negócio a que gente vocês vão trabalha manter por com enquanto. o day use, a gente chama. Porque é diferente. Você não sai simplesmente para almoçar, um almoço ali de 1h30, 2, aonde você já volta para casa, onde a criança não vai aguentar ficar na mesa, e aí vai começar a dar aquele trabalho para os pais, e os pais querem ficar, a criança não quer. Então, a gente chama de day use porque a gente trabalha do meio-dia às 5 da tarde, né? E dentro desse horário, do meio-dia às 16 horas, 4 horas da tarde, a gente tem esse buffet servido à vontade. Então, você paga um valor pelo day use e toda a alimentação é inclusa. Então, são mais de 15 opções de saladas, um monte de opções de pratos quentes também, aperitivos, né? Então, a gente tem queijos muito gostosos, pastas, pãezinhos, caponatas, azeitonas especiais. E para coroar o nosso churrasco, que todo mundo adora, né? Tem a costela, tem a fraldinha, tem o coraçãozinho, tem para todos os gostos. Linguiça artesanal. Então, a gente quis fazer uma coisa bem completa mesmo. Tudo isso incluso no day use. O que fica fora disso? Bebidas e sobremesas, que daí sob demanda. Quer, não quer, enfim. Mas a comida, ela fica toda servida ali. A criança muitas vezes chega e não quer almoçar, porque ela fica doida naquele espaço. Sai correndo pros parquinhos. Então, muitas vezes a criança vai almoçar lá para as 3 horas, então tem a comidinha dela ali. O papai já não tomou café da manhã, já chegou com fome, já quer chegar beliscando ali um churrasquinho, ele já começa a petiscar. Então, a gente fez dessa forma, no day use, com toda a alimentação inclusa. Ah, legal. Vamos lá, tá cheio de informação aí, né? Agora, já tô desenhando. Tô curioso aqui desse desenho seu aí, vocês não estão vendo, Também tô curiosa. Tá cheio de desenho aqui, ó. Eu já tava desenhando aqui, né, um funil estratégico, e antes de falar de funil estratégico, é normal no mercado as pessoas confundirem o funil do site de um funil de campanha. Então, assim, se eu perguntar para 10 gestores de tráfego que trabalham no mercado qual que é a diferença de um funil de um site para um funil de uma campanha, a maior parte deles não vai saber responder isso para vocês. Então, assim, só resumindo, né? Dentro de um site, geralmente eu gosto de avaliar de acordo com um funil bastante conhecido, é bem antigo esse funil, chamado AIDA. Então, o funil AIDA nada mais é que o A do funil AIDA é atenção, o I é o interesse, o D é o desejo, AIDA, e o último A que é a da ação. Então, assim, o seu site, aí eu sempre falo, a ação, a pessoa entrou no seu site, algo ali no topo já tem que chamar a atenção da pessoa, tem que prender a atenção dela. No decorrer do seu site, o seu site tem que gerar o interesse nessa pessoa. Depois vem o desejo, também tem que gerar desejo nessa pessoa. E o tempo todo o seu site ele precisa ter botões bem posicionados para o seu grande objetivo, que é a ação, no final. Então, assim, isso dentro de um site é o funil que a gente desenha.
O que eu tô desenhando aqui para vocês é um funil, a gente ainda não tem um site, não tem problema, dá para começar sem um site. Então eu tô desenhando um funil estratégico da campanha que a gente vai rodar no Facebook Ads para vocês. Então assim, só antes de entrar no mérito da campanha, uma outra coisa também que me chamou bastante atenção no restaurante de vocês, eu tinha falado do cardápio, mas também é o espaço, né? Porque lá tem um espaço sensacional assim para crianças, né? Então assim, tem animais, vocês podem falar melhor do que eu. Esse day use é muito engraçado. Eu morei um tempo em Recife e às vezes a gente pagava para ficar em um resort lá para passar o dia. E assim, não é de frente para o mar, é num ambiente mais rural, mas explica assim todas as atividades que as crianças podem ter lá no espaço de vocês. Porque a gente levou nosso sobrinho, meu sobrinho ficou fascinado, brincando com os animais e tudo mais. Ah, que bom. A gente tá num processo ainda de construção, né? A gente tá aí a 15 de janeiro, a gente não tem um ano de casa ainda. Então a gente precisou começar, porque o projeto ainda é maior do que isso, né? Mas a gente precisava começar senão você fica maluco, obra, vamos. Então a gente falou, não, vamos começar. E quando a gente definiu que a gente ia fazer esse sistema do Day Use, o Day Use não adianta você só proporcionar uma alimentação boa para a pessoa, né? A ideia é uma interação, uma atividade, as pessoas saem da mesa ali, jogam nas quadras de areia com os filhos, depois vão para a rede, descansam um pouco, depois vão para o nosso colchão que a gente tem no jardim e descansa mais um pouco, volta, toma um vinho, pega uma carne, vai lá na fazendinha e dá comida para os bichos, enfim, é muito entretenimento, né? Esse é o motivo do Day Use. E isso é muito legal porque desperta uma coisa, como a gente definiu que a gente queria fazer um negócio para a família, né? A gente observa muito e a gente conversa muito depois que a gente fecha a casa, assim, das pessoas que foram lá, porque a gente tem muito feedback positivo, tem muita gente que sai e vem, faz questão de vir agradecer pelo dia que teve, enfim. E uma vez eu estava observando um casal que estava lá pela segunda vez, eles tinham ido com o filho uma vez, depois voltaram com o sogro e com a sogra lá, um cara que eu conheço de vista aqui da cidade, ele voltou com o sogro, sentou ali na mesa, ficou. A gente encerra o restaurante às 5 horas, daí eles pagam até às 5, assim, só que tem gente que sai até às 6, né, até o pessoal tomar o último drink, enfim. 6 horas não tem mais ninguém lá dentro, mas 5 horas que a música ao vivo para e as pessoas começam a se dirigir ao caixa para pagar. E os avós, cara, deles, o sogro e a sogra, né, da criança, eles eram bem idosos, assim, tipo uns 80 anos, né? E ele pagou, eu vi que ele tava pagando a conta, era umas 15 para 5, 10 para 5, assim, foi pagar a conta, deu tchau pra mim, só que na hora que ele tava saindo, a quadra fica na saída. E eu, naquela correria louca, fechando, na hora que eu vejo tá tudo vazio, estão os 5 na quadra, o vô e a avó sem sapato, tipo, tiraram o sapato, o pai e a mãe sem sapato, o filho de 4, 5 anos, o moleque. E daí eu fui falar com ele, ele falou, poxa, não foi ainda? Ele falou, cara, faz 1 hora que a gente tá aqui na quadra, o moleque não quer ir embora. A gente tem muito disso lá, né? As crianças saem chorando, eu tenho que falar, o tio vai fechar o parque, você precisa ir. Os pais vêm pedir pra falar com os filhos, fala que vai fechar, por favor. Isso é o tio mal. Exatamente. Mas esse tipo de situação é incrível. Né? E daí, cara, aquilo lá mexeu demais comigo, porque o vô, ele veio falar comigo e falou assim, cara, obrigado, eu nunca tive um dia assim com meu neto. E aquilo lá marcou bastante pra mim, assim, sabe? Porque eu vi o quanto a gente mexe com essa coisa de família. Foi uma coisa muito marcante pra mim. Isso lá, achei bem interessante isso. Então, é isso que nos move, assim, e faz a gente mexer nesse ambiente bem familiar lá. Achei muito interessante isso. Por isso que eu quis contar esse case nosso aqui. Engasgado, né? Até coração, porque né? realmente a gente acaba criando momentos em família, né? A gente cria memórias, a gente sempre fala isso. A gente existe para criar memórias em família. E é muito legal esse quase testemunho, né, do Mário, porque qualquer curso que a gente faz hoje fala-se muito em propósito, né? E banalizou
meu propósito de vida, o propósito da minha empresa. Pensei exatamente E na verdade, né, quando tem de alma o propósito, não é conversa de cursinho. Né? É a essência da vida, né? Assim, eu tenho um propósito né? Hoje eu tava fazendo um planejamento lá da Comunicar de manhã e eu tava conversando com a Michelle, né? O propósito nosso desde 2014 é o mesmo, né? Que é deixar as pessoas mais leves, transformar as pessoas por meio da comunicação. É propósito nosso, não sei se consegue atingir o outro, o Mário, talvez não são todas as famílias que vão ter essa conexão, mas se você tem o seu, vale muito a pena. Sim. Né? Porque é verdade, o jeito que você contou, não dá pra dizer que não é verdade. Isso é muito alinhado lá na nossa empresa e a gente sabe o quanto... Porque essa foi um exemplo, mas a quantidade de família que sai de lá e entra no nosso Instagram e fala com a gente disso, que teve um dia excepcional, que foi um dos melhores dias da vida, assim, é uma coisa que mexe demais com a gente. Então, isso nos alimenta demais, é muito, muito gostoso isso. E já fica a dica aí, né? A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo o Instagram de vocês, já entra lá, segue eles. E daqui a pouco, se vocês estão assistindo esse vídeo, vocês vão começar a ser impactados pelos nossos anúncios. Então, explicando um pouquinho do funil estratégico, eu gosto muito de trabalhar com negócios locais, dividindo a verba em alguns objetivos. Então, assim, eu sempre pego uma parcela da verba e trabalho a alimentar esse funil estratégico com novas audiências. Então, sempre eu vou rodar algum tipo de campanha para pessoas que ainda não seguem vocês, porque eu preciso alimentar esse funil e tá trazendo pessoas novas o tempo todo. E em outro determinado momento eu pego uma parte maior, né, de todas essas pessoas que já foram impactadas e por todo o público de interesse de vocês, a gente vai e acaba fazendo a oferta, que é para começar a aumentar a agenda de vocês. Então aqui, fiz um funil, é um funil simples, mas funciona pra caramba, dividindo a verba de vocês em 20% em duas novas campanhas para alimentar esse funil estratégico, que uma eu vou usar uma campanha de video view, então vou pegar um interesse, né, desse público familiar de vocês, né? Para mim ficou muito claro que o público-alvo de vocês é família. Então, eu vou alimentar com esse público familiar aqui, eu consigo fazer de várias maneiras. O Facebook Ads, ele nos fornece o público de pais, né? Então, assim, tanto o pai quanto a mãe eu consigo anunciar diretamente para eles. E nessa campanha do Video View aqui, eu preciso excluir quem já segue vocês, porque a função principal dela é alimentar esse funil estratégico. Então, se eu não fizer a exclusão, eu não vou estar alimentando o funil. Ou eu vou estar alimentando com gente que já está quente ali e fica mais fácil fazer a oferta para esse público quente. Peguei também 10% do orçamento para fazer uma campanha de ganho de seguidores. É uma campanha que a gente cria através da página de vocês. E essa campanha que eu sempre explico, né? Às vezes o empresário fala, beleza, você vai pegar 10% do orçamento para campanha de ganho de seguidores. Mas quando que você vai parar de fazer essa campanha aqui? Aí eu sempre tento explicar da seguinte maneira. Na nossa região aqui, quantas mil pessoas existem do público-alvo de vocês? Eu vou chutar por baixo, tá? Tipo, 100 mil pessoas. Tem mais, né? Se pegar Taubaté, as cidades vizinhas, tem mais. Aí eu pego 100 mil pessoas. Hoje o Instagram de vocês está com quantos seguidores? 19 mil. 19 mil. Então, assim, tem muito chão pela frente. Isso se a nossa meta fosse os 100 mil seguidores. Então essa campanha ela vai rodar até a gente atingir essa meta. Enquanto não atingir, a gente vai fazer a campanha de ganho de seguidores trabalhando a marca. Então essas duas campanhas, tanto a do Video View quanto a de ganho de seguidores, a gente roda ela para trabalhar o brand na marca de vocês. Para aumentar o volume de pessoas que vão conhecer o Casa Floresta, né? E esse podcast também tem esse intuito, tá? Não só de eu desenhar esse funil estratégico para vocês, mas também divulgar as empresas da nossa região. Aí eu pego 10% do orçamento e rodo essa campanha de Video View e 10% do orçamento rodo para a campanha de seguidores. E por último eu venho para a campanha que é uma das campanhas mais importantes para negócio local, que é uma campanha de oferta, que a gente pode fazer a oferta ou via direct ou via WhatsApp. Eu gosto muito de, quando for testar essas duas campanhas,
para o direct ou para o WhatsApp, geralmente o empresário já fala. E eu já sei que vocês pediram para rodar via direct. Não, eu quero atender o cliente via direct. Aí eu explico para o gestor de tráfego. Falo, beleza, o empresário pediu via direct. Mas a gente precisa testar, porque às vezes o custo por mensagem via WhatsApp fica a metade do valor do que a campanha pelo direct. Rafa, mas deixa eu dar meu papel aqui é palpitar, né? Perguntar. Eu percebo às vezes essa, né? Eu vejo a oferta, eu gosto, mas eu vou pro WhatsApp. E aí, obviamente, o empresário não tem capacidade financeira para pagar um funcionário para fazer só isso. Então, ou ele fica louco, né? Deixa de fazer as funções dele para ficar ali, ou ele automatiza, que muita gente acha ruim, acha frio a relação. Como é que você analisa essa questão de eu ser jogado pro WhatsApp e não pro direct? Assim, tanto o direct quanto o WhatsApp é função básica, né, de todas as empresas. Você tem que atender bem seu cliente. Então, o lead chegou ali, mandou uma mensagem. Se você for responder ele daqui a 2 dias, já esfriou. O lead, cara, o cara assistiu o vídeo, gostou do vídeo, a gente fez a oferta, o cara mandou mensagem e tem essa demora no atendimento, né? Então, assim, é importante também ter esse atendimento quase que imediato. O chatbot, o Marcelo falou do WhatsApp, né? Quando a gente coloca o chatbox. É legal porque você já consegue quebrar algumas objeções. Então, você já coloca ali algumas opções. O cliente que ele quer agendar para ir pro restaurante. O cara quer só saber o valor, né? Tipo, uma coisa que uma resposta automática. Ali. Curioso, então você já consegue ali quebrar algumas objeções. Só reserva, né? Se você quiser fazer reserva, é lindo. Nem precisa falar com ninguém, nada, tô lá. A pessoa já vai lá, a gente já consegue colocar uma agenda online para a pessoa já agendar no dia dela. Então, assim, qual que era a dor dos empresários com a campanha do WhatsApp? O Facebook Ads, eu falei isso com a Michelle no primeiro podcast, ele se atualiza demais. Então, assim, cara, hoje eu tô trabalhando uma campanha, na semana que vem essa campanha ela já fica cheia de bug lá no sistema, e o gestor de tráfego, se ele não ficar se atualizando, ele se perde. Qual que era a dificuldade da campanha do WhatsApp? Quando eu mando pro Instagram, geralmente aparece a foto do criativo que a pessoa foi impactada na oferta. Então facilita a vida. A gente trabalha com um depósito de construção. Já facilita a vida, já vem ali que o cara está interessado em cimento. O cara não vai mostrar o catálogo inteiro, o cara quer saber, tá querendo saber sobre cimento. E no WhatsApp, o criativo não estava indo. Então, assim, cara, chegava lá uma pessoa interessada, olá, quero saber mais informações. Aí o atendimento ficava perdido, quer saber mais informação do quê? Porque não vinha o criativo. E uma atualização muito recente, isso faz 2 semanas que aconteceu, tem uma nova campanha disponível para a gente usar via WhatsApp, que ela já manda o criativo junto no WhatsApp. Então, assim, facilita bastante a vida. Então, assim, por mais que a gente tenha o direcionamento que a campanha, vocês querem atender essa pessoa primeiramente pelo direct, vale a pena o teste, porque às vezes o custo pela mensagem pelo WhatsApp vai ficar a metade do preço. E o direct não tem o direct business. O WhatsApp tem o WhatsApp profissional para empresas. Então, assim, o Facebook Ads, ele é dono de tudo. Ele é dono do Instagram, do WhatsApp Business, ele é dono de tudo. Então, assim, o WhatsApp Business, ele está se profissionalizando cada vez mais. Então, quanto antes vocês já começarem a fazer o atendimento através deles, vocês já vão estar um passo à frente de muitas pessoas que não sabem nem usar. Então, assim, e geralmente quando você vai para o direct atender, você tem que, em algum momento, mandar a conversa para o WhatsApp, porque fica inviável você ficar dentro do aplicativo ali. Às vezes no WhatsApp Business já está aberto lá no computador, você já consegue atender com mais agilidade. Então, basicamente, o funil estratégico para o Casa Floresta seria isso. 10%. Repete os percentuais aí, Rafa. 10% de orçamento para a campanha de video view. E eu vi que vocês têm alguns vídeos muito bons lá, institucionais, que já dá para a gente utilizar. Alguns vídeos de reels com muitas visualizações. Faz diferença ter essa visualização no orgânico e trazer isso para o tráfego pago? Ou é mais interessante desenvolver um material novo? A gente tem 2 opções de anunciar, né? Eu sempre falo. A gente tem a opção de anunciar o anúncio existente, que é aquele que já tem a inteligência de curtida, comentário, compartilhamento. Ou a gente pode criar o dark post ou produzir um novo vídeo específico para a campanha.
Sempre que eu posso escolher, eu prefiro usar os anúncios existentes por causa da inteligência dele. Mas dependendo do caso, às vezes o Reels, por exemplo, tem um monte de particularidade para conseguir usar o Reels. Se vocês colocarem uma música lá que vocês não têm o direito autoral, eu já não consigo usar ele no anúncio. Então, de repente, de vez em quando, vale a pena assim, cara, esse Reels aqui eu não vou conseguir usar, mas eu posso fazer o download dele e subir como um anúncio de Dark Post, aí eu subo esse vídeo aqui. A campanha de ganho de seguidores é bem parecida com a campanha de Video View, eu posso usar o criativo de vídeo também para fazer ela, se ela estiver disponível lá para eu usar no anúncio, mas geralmente a gente coloca alguma coisa de imagem, né? Um outro movimento interessante, né? Isso vale bastante para Comunicarte também. O Instagram ele está se atualizando e ele está priorizando muito vídeo em relação à imagem. Demais, assim. Então, se você postar um conteúdo no Reels, ele vai ter muito mais alcance e impressões orgânicas do que se você postar ali no seu feed. Então, assim, se a plataforma ela já está fazendo esse movimento, o que ela está esperando das empresas? Que elas produzem conteúdo com esse formato. Mais vídeos. Então precisa trabalhar cada vez mais vídeos. Isso é bastante interessante. E na parte do criativo de imagem, um grande erro que eu vejo comum, principalmente em campanhas de oferta, é colocar uma imagem com muito texto dentro dela. Com muita informação. Uma imagem, aí eu vou voltar alguns anos atrás, quando eu comecei a estudar gestão de tráfego em 2018. Quando eu comecei a estudar, o Facebook Ads ele tinha um link que você subia esse criativo que você ia usar no anúncio e o Facebook te dava a quantidade de texto que tinha dentro daquela imagem. E se tivesse mais do que 20% de texto, ele rejeitava o seu anúncio. Não só rejeitava, ele bloqueava a conta. Era um caos em 2018, 2019. Hoje em dia, o que ele faz? Ele deixa você anunciar com a quantidade de texto que for. Só que ele classifica o seu anúncio com a qualidade ruim, porque tem muito texto. E ele joga você para um leilão muito caro. Então, e quando ele joga você para um leilão muito caro, o que na prática vai acontecer? Você vai para um leilão de 1000 impressões de anúncio muito caro, vai ganhar pouquíssimos leilões e seu anúncio vai aparecer para menos pessoas. E por que ela faz isso? Porque foi classificado com a qualidade ruim. Ela não quer que os usuários tenham a experiência de cair no anúncio com a qualidade ruim. Rafa, aí tem acho que o papel fundamental do criativo, que eu acho que vale especialmente para restaurante, né? A gente quer ir lá, a gente quer sentir naquele clima lá da floresta, né? Eu quero ver realmente a costela que está sendo feito lá. E para o designer, para o criativo, é muito mais fácil ele pagar um banco de imagens. Né? Tem fotos feitas por profissionais lá fantásticos. Você paga lá $2, $3 numa imagem sensacional. E fica um anúncio lindo, mas artificial. E também muitas vezes é considerado um anúncio, né, assim, fica um pouco escanteado e vai para um leilão muito alto. Porque não tá ligado organicamente a nada com a realidade do restaurante, né? Isso que o Marcelo falou, eu comentei bastante isso também com a Michelle no primeiro episódio. A gente precisa entender a particularidade da onde a gente vai anunciar. Então, assim, o Facebook e o Instagram são plataformas que foram criadas para relacionamento. Então, tudo que você coloca dentro dela que aparenta ser fake ou com uma qualidade ali que não é ruim, o seu anúncio não tem uma pergunta dentro dele, não tem uma copy bem estruturada, não gera relacionamento, ninguém comenta, ninguém compartilha, então a plataforma ela não quer aquilo lá. Então essa é mais uma dica importante, entender que a plataforma está indo para o caminho de vídeos, vamos produzir mais vídeos. Só que não pode se esquecer que ela também é uma plataforma de relacionamento. Então a gente precisa também se relacionar dentro dela e usar esses criativos os mais reais, o mais natural possível. Uma outra coisa importante, essa campanha de Video View, a gente vai rodar diretamente, tanto ela quanto a de ganho de seguidores, eu não vou fazer para um público qualquer, eu vou jogar exatamente o público-alvo de vocês aqui. Então vocês começam a ganhar seguidores exatamente do público-alvo que vocês estão precisando. Passou um tempo, eu já tenho um público grande aqui de pessoas que visualizaram 100% do meu vídeo. Eu posso fazer oferta para esse cara aqui. Ou para a pessoa que caiu na minha campanha de oferta, mas não enviou mensagem. Aí eu estava comentando com eles. Uma boa estratégia, e eu percebi isso lá, Mário. Quando eu fui lá, eu percebi que você ainda em outras mesas, conversando com as famílias,
eu percebi que você faz isso, percebi que você também faz. Então, assim, colher esses depoimentos. Esses depoimentos orgânicos ajudam bastante a converter essa pessoa que assistiu 100% do vídeo, mas não entrou em contato. Uhum. Às vezes ela tá com uma pequena objeção, dela pega esse senhor aí jogando vôlei lá, dando um depoimento, o cara fala, cara, é isso que tava precisando, era o pontapé que precisava para ele agendar e mandar uma mensagem. Então também começar a colher mais depoimentos lá no dia a dia. Ótima está colhido, né? Já está colhido. A gente já colheu de 2 já. A gente começou esse processo. Já vai fazer uns 15 dias, 20 dias. Falamos, já tá feito. Tá bem alinhado. Eu acho que tenho 2 coisas para falar aqui. Uma sobre o testemunial das pessoas, que acho que eu sempre brinco com o Mário, eu falo, putz, não dá mais só pra gente falar da gente. Os outros têm que falar da gente, né? Então, acho que isso é autenticidade maior não há, né? Então a gente começou com essa história de colher, a gente fica um pouco assim, será que eu posso pedir? Será que não é chato? Mas as pessoas dão abertura e por incrível que pareça, elas gostam, né? Tem até uma cliente nossa que fez um dos depoimentos, ela já voltou lá várias vezes, ela se arrumou inteira para fazer e fez super feliz. Eu quero. Eu que vou fazer, então é bem legal, dá para fazer sim. E a outra coisa, a segunda coisa que eu tinha para dizer é sobre o WhatsApp. Não é que a gente não queria fazer, a gente não tinha. Ah, não tinha. Então, só que a gente bem da ação e a gente é bom de lição de casa e o Thiago já tinha passado pra gente a importância de ter. Então, a gente já correu atrás, já pegou chip, aparelho, já fez a configuração. Então, há 2 dias aí já tá valendo. Se a gente quiser fazer o teste do WhatsApp, dá pra fazer. E, inclusive, a gente está dando uma olhadinha em automatização mesmo, para que seja feito pelo menos um primeiro atendimento, para atender, filtro, né? eventualmente, não aquele lead super final ali, preparado, mas de repente os curiosos de plantão também, que só querem saber como funciona, qual é o espaço, quanto custa, que dia, que horas. São as 2 perguntas que mais fazem. Básicas, né? Então a gente está dando uma olhadinha para fazer essa automatização também e aí colocar a interação humana depois, né? Seleciona a opção, o cara tira a dúvida dele, e se ainda assim ele não teve a dúvida dele ali respondida, a gente entra com interação humana, então já tá valendo, já dá pra gente fazer. Perfeito. Então, assim, a gente já tem praticamente tudo pronto. Eu só vou mostrar para a câmera ali o funil, né? Para quem estiver acompanhando, para conseguir olhar essa estratégia. E assim, esse conteúdo eu estava explicando pro Marcelo antes do podcast o que vai acontecer. Agora, a gente vai implementar esse funil estratégico no restaurante Casa Floresta. A implementação desse anúncio, os acessos, eu sei que o Thiago já pegou os acessos, mas todo esse processo da implementação, a criação dos anúncios, geralmente quando eu crio os anúncios eu gravo um vídeo explicando isso para o empresário. Então, olha, essa campanha aqui, eu usei esse criativo aqui e esse aqui para fazer aquela campanha de video view, que eu estou utilizando 10% do orçamento, estou usando esses criativos aqui para campanha de ganho de seguidores, e as campanhas de oferta a gente optou por usar esses aqui. Envio esse vídeo, peço a validação do empresário, o empresário deu ok, a campanha vai para o ar. E já começa a funcionar esse funil estratégico aqui. Aí, ao longo do mês, também tem as fases de otimizações dessa campanha. Cara, quando que eu devo pausar um criativo? Quando que eu devo pausar uma campanha? Fazer uma nova rodada de teste? Solicitar novos criativos para o cliente? Então, cada episódio do podcast vão ter mais 3 episódios grudados ao podcast do Casa Floresta, onde eu vou explicar todo esse processo. A implementação da campanha, a otimização da campanha e também o relatório do período do primeiro mês, né? Mostrando o relatório e pegando o depoimento de vocês para ver a percepção de como foi esse trabalho nos 30 primeiros dias. O funil estratégico eu vou disponibilizar, então todas as pessoas que estão assistindo aqui, vocês vão ter isso disponível. Eu vou deixar também no link do canal aqui abaixo, eu vou deixar os meus canais, né, se você quiser se inscrever para participar dos próximos podcasts, já ativar o lembrete aí, e também um grupo meu exclusivo do Telegram, onde a pessoa vai ter
acesso a essa imagem aqui, e se a pessoa precisar tirar dúvida, alguma coisa, ela vai ter acesso. Só que o decorrer disso, a implementação da campanha, a otimização da campanha e o relatório, as pessoas só vão ter acesso a isso no conteúdo fechado, que a gente ainda está preparando. A gente só vai anunciar aí lá para o final do ano. Então, quem se interessar, gostou disso aqui, já vou pedir para se inscrever aí no canal, né? É sempre bom, né? É tradicional. Se inscrever no canal, ative o sininho para... Até minha filha fala, inscreva no canal, dê o seu like, e ela fica assim. Aí se inscreva no canal, eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram da Casa Floresta. Antes de mais nada, antes da gente encerrar, gostaria de agradecer muito, né, a oportunidade de estar podendo conversar. Eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por histórias. Então, assim, conhecer a história de vocês, ver que o seu propósito está sendo alcançado, você ficou até emocionado contando o depoimento. Isso, para mim, é mais importante do que qualquer tipo de estratégia, né? Cara, conheci uma história nova e isso vai fazer diferença para mim também, porque acho que tudo que nos move é propósito, né, Marcelo? Eu acho, assim... Pra mim foi o que marcou o nosso papo. Eu falei que era um bate-papo de trabalho, né? Mas ver o Mário, assim, com o olhinho lacrimejando, contando a história, faz tudo ter um sentido maior, né? Da gente estar aqui, acho que é muito bacana. Acho que quando a gente faz isso, né? A gente se expõe e se compromete a dar um resultado, né, Rafa? Então espero que a gente consiga realmente dar esse resultado. E vou aproveitar e fazer uma propaganda, que as pessoas possam ir lá, possam conhecer. Porque daqui a pouco vai estar tão lotado que não sei se para quanto tempo vai conseguir, então aproveite agora. É muito legal, o lugar realmente é muito bacana. Não é porque eu estou na frente deles aqui, mas eles sabem disso. E acho que tomara que a gente consiga bater esse objetivo, Mária, para depois alcançar outros, né? Ir para um plano 2, para um plano 3, e mudando as metas. E fazendo outros projetos. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com o tráfego, que é um negócio difícil de entender, né? Que é extremamente dinâmico. O que a gente conversou hoje aqui, talvez daqui a 15 dias rasga tudo e redesenha. Não é aquela, encontramos a fórmula, beleza, vamos surfar. Não. No mês que vem muda de novo, a gente apanha nisso, né, Rafa? Mas muito legal que o passo tem que ser dado e vamos nessa, tamo junto. E uma coisa legal, Marcelo, é que isso aqui é para iniciar. Depois vai vir um site. Com o site é bom rodar campanhas também no Google. É bom vocês mais para frente terem um posicionamento no YouTube. Então, assim, mais para frente, essa estratégia ela vai ficando mais robusta, né? Vai vindo um poder de investimento maior e a gente consegue trabalhar ainda mais a marca, né? Isso aqui é o que eu sempre falo. Dá para começar com o que tem, mas é papel do gestor de tráfego e da agência, né? Ajudar vocês nesse crescimento. E daqui a 12 meses, por exemplo, vocês terem já um canal no Instagram com bastante inscritos, já terem um site que já faz todo esse agendamento, que tenha 2 meses de agenda lotada e a gente não consiga nem fazer a reserva. Se tiver em Trancoso, a gente vai lá também para conhecer. Trancoso bem legal, viu? Eu gostei dessa ideia. Um podcast ao vivo. A ideia tá aí, a ideia tá aí. Quem sabe o próximo. Tem uma meta já a ser cumprida aí, vamos ver. Legal. E obrigado, Mari, de coração. Eu que agradeço. Marião, meu irmão. Uma alegria, viu, ter vocês aqui, de verdade. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz quando a Má falou ontem. Eu venho estudando um pouco, né, essa parte da nossa página, do tráfego pago. A Má que eu brinco, ela é minha hacker. Tudo que eu pergunto para ela sempre está por dentro, assim. Então a gente sabe que a gente chegou num nível muito rápido, assim, né? Tipo, de conversão orgânica na empresa, pelo que a gente vem acompanhando em menos de 1 ano. E a gente vê o quanto a página cresce cada dia, cada semana que a gente olha, a gente vê aquela quantidade de gente. E daí é tanta coisa, porque o restaurante também deu um boom muito rápido. Hoje a gente tá contratando, aumentando toda a estrutura. E a Má falou, não, pera que a gente precisa organizar essa parte aqui, que a gente não pode deixar de lado, que isso aqui tem um peso fundamental no que a gente precisa, que é essa parte do... Sabedoria da mulher, né, casal. Falando que é certo, né? Então eu falei, então tá bom, então deixa que eu vou lá trocar a telha lá e você cuida da parte da... Vou lá trocar a telha, eu vou lá arrumar a goteira e você cuida disso. Então eu falo, não, eu cuido, mas a gente precisa estar junto, então a gente sempre tá nessa.
Mas a gente sabe da importância disso, então eu fiquei muito feliz ontem, porque a gente sempre fala, meu, impressionante como as coisas têm acontecido em um ano pra gente, de Deus colocar a mão assim, e tirar aquela pessoa certa na hora da empresa e colocar uma outra, porque a gente tem várias outras histórias lá dentro da empresa que a gente fala, meu Deus. Ih, tem história demais, Rafa, se você gosta de história, a gente tem muita história ainda pra contar. Quando você foi tomar uma cerveja lá comigo, eu vou te contar mais umas boas, mas isso aqui foi mais uma coisa que colocou assim, porque a gente tinha comentado, a Mar já tinha procurado a Bia, a gente tava alinhando, e depois ontem quando veio o convite, nossa, a gente falou, nossa, meu, que coisa. Então, agradeço demais o convite de vocês, eu fiquei muito feliz mesmo, tenho uma honra de estar aqui. É isso aí, muito obrigado, meu amigo Marcelo também. Tamo junto, Rafa. De estar participando aqui comigo. Aprendendo com você sempre aí. Show de bola. Semanalmente vocês vão ter, né, um empresário aqui da região, onde a gente vai desenhar essa estratégia ao vivo, bater um papo, conhecer mais uma história. Então é isso, hein, gente? Se inscreva no canal aí, ative as notificações e não perca, porque semana que vem já tem uma nova história aqui para você.